Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, vamos para mais um estudo bíblico. Aula 6, do módulo Ministério. Estamos na categoria Ser Igreja, E a aula de hoje é discipulado. Amém? Você que pode, abre a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. E vai dizer assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? O discipulado, irmãos, é uma ordem direta de Jesus. E sua importância está profundamente conectada ao fato de que Jesus dá essa missão logo após afirmar que toda autoridade no céu e na terra lhe foi dada. Ele, sendo a autoridade suprema, poderia ter escolhido qualquer comando para ser o foco final do seu ministério terreno. No entanto, ele escolheu nos mandar fazer discípulos. Isso nos mostra que o discipulado não é apenas um aspecto do ministério cristão, mas o coração do plano de Deus para a igreja. Jesus não pediu simplesmente para pregarmos, batizarmos ou ajudarmos os necessitados. Ele ordenou que fizéssemos discípulos. O discipulado é um processo contínuo de ensinar e formar seguidores comprometidos com os princípios de Cristo. E ele é essencial para o crescimento espiritual e para a propagação do Evangelho. Ou seja, irmãos, Jesus, pode ver que esse é o último capítulo do livro de Mateus, segundo o Evangelho que Mateus escreveu. Ao final do ministério terreno de Jesus, ele diz essas palavras: toda a autoridade me foi me dada no céu e na terra. Agora imagine Jesus falando isso para vocês: toda a autoridade me foi me dada nos céus e na terra. Eu acredito que após essas palavras, aquilo que ele vai dizer é algo importante, aquilo que ele vai dizer é algo que deve ser relevante, porque assim, dar essa, vamos dizer de certa forma, dar essa carteirada, eu tenho toda a autoridade. Ele não diz eu tenho alguma autoridade, eu tenho um pouco de autoridade, ou eu tenho a maior autoridade, mas alguém também tem autoridade. Ele diz: eu tenho toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ou seja, tudo aquilo que ele vai dizer após isso é algo extremamente importante. E o que ele diz após isso? Após dizer que toda a autoridade foi dada para ele, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a ordenança de Cristo. Após ele afirmar: eu tenho autoridade para te pedir qualquer coisa, eu tenho autoridade para ordenar qualquer coisa, eu tenho autoridade para operar qualquer coisa, e com essa autoridade que eu tenho, que foi me dada sobre os céus e a terra, o que eu peço a vocês é: vão e façam discípulos. Amém, irmãos? Então não é simplesmente vão e evangelizem, vão e façam boas obras, vão e curem os enfermos, mas vão e façam discípulos. Amém, irmãos? No versículo 18, Jesus declara que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele. Isso significa que Ele não apenas tem um poder absoluto, mas também o direito de nos comandar. A ordem para fazer discípulos não é uma sugestão, ela vem do Rei dos Reis. Se entendermos a magnitude dessa autoridade, perceberemos que o discipulado é uma prioridade para o nosso caminhar cristão. Por que enfatizo o discipulado? O discipulado é o modelo escolhido por Jesus para expandir o seu reino e transformar vidas. Ele sabia que o verdadeiro crescimento espiritual e a maturidade viriam através de relacionamentos e da contínua instrução de fé. A primeira ação que Jesus nos ordena é vão, Esse verbo nos chama a ação. O discipulado não é passivo, ele requer movimento. É necessário sair das zonas de conforto e ir às pessoas e fazê-las
e trazê-las para o reino de Deus. Então esse é o vão, esse é o id, né? Como diz em Marcos 16, não é simplesmente um chamado, não é simplesmente um convite, não é simplesmente um apelo às pessoas a virem, mas nós também devemos nos movimentar, nós devemos também sair do nosso ambiente, da nossa zona de conforto, nós devemos sair da nossa área e irmos até essas pessoas para fazer esses discípulos, né? Então o discipulado começa com o movimento da igreja, o discipulado começa com essa ação, o ir, o fazer, né? Significa então, né, mais do que simplesmente ensinar, né, ou compartilhar o evangelho, envolve caminhar com as pessoas também, investir em suas vidas e ajudar no crescimento espiritual delas, para que se tornem seguidores fiéis de Cristo. O discipulado não é apenas conversão, mas também compromisso. É interessante que muitas vezes numa ação evangelística, às vezes a gente tenta convidar a pessoa, né, a aceitar Jesus, convidar a pessoa, né, fazemos esse apelo, né, para a pessoa confessar a Cristo, ou até mesmo para a pessoa vir cultuar, para a pessoa vir frequentar o culto, mas o discipulado vai além disso. A partir desse momento que a pessoa confessa a Cristo, que a pessoa aceita a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus, nós devemos ensiná-la, mas não simplesmente ensinar a falar os ensinamentos, reproduzir os ensinamentos, mas devemos caminhar junto com essas pessoas. Esse é o discipulado, né? É ter uma vida em comunhão, é ter esse acompanhamento de perto, né? Discipulado envolve, né, evangelizar, né, que é levar a mensagem da salvação, batizar, né, que é um símbolo de iniciação e compromisso com Cristo, e ensinar, transmitir os ensinamentos de Jesus e incentivar a prática, né? Quando Jesus diz, né, vão e façam discípulos, então nós devemos primeiramente, né, apresentar a mensagem da fé, apresentar a mensagem da cruz da salvação. A pessoa aceitou essa mensagem, a pessoa confessou, reconheceu que Cristo é o Senhor, então nós devemos ensiná-los, nós devemos batizá-los, né, que significa, né, morrer para o mundo e viver para Cristo, e ensiná-los os mandamentos, ensinar a caminhar com Cristo assim como nós caminhamos, né? Vamos falar sobre essa questão do batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O batismo é a primeira expressão de obediência e uma demonstração pública de nossa fé em Jesus. Ele simboliza o morrer para o velho e ressurgir em uma nova vida com Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4, né, fala sobre isso. Aqui vemos a conexão entre o discipulado e o batismo. Ambos são essenciais para a iniciação e fortalecimento na caminhada cristã. Batizar em nome da Trindade, né, que Pai, Filho e Espírito Santo, significa que o discipulado é um processo espiritual integral, onde o novo discípulo é imerso na plenitude da presença de Deus e seu compromisso é completo. Ou seja, nós falamos sobre Cristo, a pessoa confessa Jesus, nós incentivamos a pessoa a ter esse batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é descer as águas, que é fazer essa confissão mais pública, essa ação pública. Por isso que diz, né, o vão é uma ação, então o batismo também é uma ação para essa pessoa. Ela tem que não simplesmente com palavras, mas também ter essa atitude, de ter esse compromisso visível para todos, que é um evento público, que é uma ação que ela faz simbolizando a morte do velho homem e o nascimento em Cristo. Na igreja primitiva podemos ver que as pessoas ouviam a palavra, acolhiam aquela palavra e já procuravam ser batizadas. Vemos o eunuco etíope, né, em Atos lá, que ele ouvindo o Filipe pregar para ele sobre a fé, no primeiro momento ele fala, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então é isso, o discipulado já começa com isso, a gente falando sobre Cristo, já encaminhando essa pessoa a confessar e já encaminhando também para o batismo, para ela ter essa ação pública. E ali ela está sendo simbolizada não simplesmente um ato natural, mas também um ato espiritual, sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali ela já tem uma experiência espiritual e o discipulado ele se torna mais eficaz, né? Se torna eficaz verdadeiramente com as atitudes espirituais.
Jesus também fala, né, para a gente ensinar a guardar todas as coisas, todos os mandamentos que Ele nos ensinou, né? Jesus nos dá uma tarefa crucial: ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Esse é o núcleo do discipulado, não apenas ensinar doutrinas ou conceitos, mas formar pessoas para viver segundo os princípios de Cristo. O verdadeiro discípulo não é apenas um ouvinte, mas um praticante. Aqui estão algumas maneiras de ensinar os discípulos, né? Pelo modelo de vida, né? Ensinar através do exemplo, mostrando como a palavra se aplica no dia a dia, aconselhamento e correção, ajudar os discípulos a corrigir os seus caminhos e crescer em maturidade espiritual, e a orientação bíblica, né? Ensinar as escrituras de forma que o discípulo compreenda e pratique a palavra de Deus, né? A melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Se torna hipocrisia eu falar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. A melhor maneira de ensinar é dando exemplos, e a melhor maneira de discipular é você sendo um discípulo. Dizem, né, que ovelha, quem quer liderar ovelhas e não tem cheiro de ovelha, essa pessoa na verdade é um lobo. Então, devemos ser ovelhas de Cristo, sermos discípulos, como diz Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Esse é o discipulado. Nós devemos nos submeter a Cristo, também nos submeter a outros discípulos de Cristo, os pastores, liderança, mas também nossos irmãos, que todos temos algo a contribuir na vida um do outro. Então, existe essa questão do discipulado mútuo, né? do pastoreio mútuo, né? Em algumas teologias dizem, né, não usam a palavra discipulado, mas pastoreio mútuo, onde um aconselha o outro, onde um discipula o outro, onde um traz a correção, traz a exortação, né? Como diz Jesus, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai você e ele, conversa com ele, aponta para ele, né, o erro dele, o pecado dele. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Bom, se ele não se arrepender, se ele mesmo assim não te ouvir, vai e chama mais 2 ou 3 testemunhas, porque pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, toda a situação é estabelecida. Se ele ouvir vocês ganharam seu irmão. Mas se ele não ouvir, então vai e comunica à igreja, para que na exortação de toda a igreja, isso está em Mateus 18, para a exortação de toda a igreja, essa pessoa venha se arrepender, venha ouvir a igreja toda. Se ela ouvir a igreja, vocês ganharam seu irmão. Se ela não ouvir, aí vocês consideram publicano e gentil, ou seja, desconecta, não é visitante, não tem voz ativa na igreja. E é isso, o discipulado é isso, é ver alguém que está prestes a tropeçar, alguém que tropeçou e chamar, estender a mão e falar: não é bem assim, isso que você está fazendo não agrada a Cristo. É exortar em amor, não é simplesmente sair julgando, ou ver a pessoa errando e comentar com outra pessoa, ao invés de falar com a própria pessoa. Então, entra, né, primeiramente o exemplo, né? Devemos caminhar com Cristo, devemos ter a nossa caminhada, devemos ter o nosso exemplo, né? A nossa busca, né, pela santificação, e ensinar as pessoas pelo exemplo, né? Com palavras, mas também com ações e exemplo. Aconselhamento e correção, né? Devemos aconselhar as pessoas e corrigi-las. Não devemos ver as pessoas tropeçando, as pessoas prestes a tropeçar e deixar que elas façam isso, por simplesmente a gente, não vou me meter na vida dos outros, porque a pessoa pode achar ruim. Não, o evangelho existe esse confronto, tanto interno conosco, quanto com o confronto com as vidas com quem nós congregamos, né? E a orientação bíblica, que foi colocado por último, mas não é menos importante. Tudo isso, o aconselhamento, o exemplo, é tudo baseado na Bíblia. E também um estudo junto, uma leitura junta. Chama a pessoa para ler a Bíblia com você. Vamos estudar a Bíblia junto, vamos ler junto, vamos fazer um propósito junto, amém? Em último lugar, mas não menos importante, Jesus conclui, né, a sua ordem, esse comissionamento, com uma promessa poderosa: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o consolo, né, e a força de todo discipulador. Não fazemos discípulos por nossa própria habilidade ou poder, mas com a presença e o apoio constante de Cristo. A promessa de sua presença é um lembrete de que, embora o discípulo seja um trabalho árduo,
embora o discipulado seja um trabalho árduo, ele nunca é feito sozinho. Jesus está conosco, guiando e fortalecendo, e é Ele quem de fato transforma as vidas que discipulamos. Amém? É isso. Jesus ele diz: portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é autoridade. Então, tudo que ele está falando a partir disso é uma ordem com autoridade, é um mandamento. Ele diz: vão e façam discípulos. O discipulado é ir, é ter ação, é sairmos da nossa zona de conforto e termos uma ação concreta, é fazer esses discípulos. Não é simplesmente entregar a palavra e dizer: agora você se vira aí com Cristo. Não, a partir do momento que você confessou a fé em Cristo, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te estender a mão, eu estou aqui para caminhar com você. Batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando essa pessoa não a simplesmente ter um emocionamento, não a simplesmente ter uma confissão de fé racional com a sua mente, ou com o seu coração, ou com os seus sentimentos, mas sim algo espiritual, levar a pessoa ao batismo, para ela ter, né, essa verdadeira conversão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando todas as coisas, né? É uma caminhada, dia após dia. Não tem como, mesmo que essa pessoa tenha, né, a consciência de Cristo, a consciência da salvação, mesmo que a pessoa, num momento de batismo, ela tenha, né, um batismo com o Espírito Santo, tenha uma experiência espiritual, existe uma caminhada para o resto da vida. Então existe o ensinamento, existe a pregação, existe o aconselhamento, existe o caminhar junto, existe a exortação, né? Existe todas uma vida com Cristo, né? Então, por isso que o discipulado, né, como Jesus fez com seus discípulos, ele não simplesmente falou: a partir de hoje vocês são meus discípulos e é isso mesmo. Não, ele, antes mesmo de chamá-los de discípulos, ele falou: venham e me sigam. E esse venham e me sigam, o que era? Vocês vão comer onde eu como, comer o que eu como, vocês vão dormir onde eu durmo. Quando eu for orar, eu vou chamar vocês para orar comigo. Eu vou enviar vocês também para curar os enfermos, para pregar a palavra. Vocês vão fazer aquilo que eu faço, vocês vão viver comigo. Isso é o discipulado, é convivência, né? É ter momentos, não simplesmente no templo, não simplesmente numa ação, mas vida, convivência. Esse é o discipulado. E ele vai estar conosco. E ele vai estar conosco o tempo todo. Apesar de Jesus ter tido seu ministério terreno de 3 anos aqui na terra, aproximadamente, ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados e foi assunto aos céus. Ele está na destra do Pai. Mas quando nós estamos fazendo esse id dele, quando nós estamos fazendo esse vão e façam discípulos, ele está conosco. Ele está conosco. Essa frase, né? Deus é contigo. Deus está contigo, Deus não te abandona, mas em qual contexto? É nesse contexto que ele menciona: vão e façam discípulos. Não é simplesmente quando nós estamos distraídos assistindo uma Netflix na nossa casa, quando nós estamos fazendo nossos afazeres, quando nós estamos seguindo as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas o Ele sempre está contigo é quando estamos fazendo discípulos, amém? Conclusão, né? O discipulado é o coração da grande comissão. Jesus nos deu uma missão de fazer discípulos de todas as nações. Esse chamado é para todos os cristãos. Fazer discípulos não é uma responsabilidade apenas dos pastores ou líderes da igreja. É uma missão que cada crente deve abraçar. Discípulos fazem discípulos. Quando investimos tempo, amor e sabedoria na vida dos outros, estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus de maneira duradoura. Enquanto obedecemos à ordem de Cristo, podemos ter a confiança de que Ele está sempre conosco. Amém, irmãos? O discipulado também também necessita de investimento, de tempo, de dinheiro, de o que você puder investir, o que você acha que isso vai chamar a atenção dessa pessoa, isso vai ganhar o coração dessa pessoa. Invista. Faça o discipulado. Nós que somos discípulos de Cristo, que sacrificamos coisa por Cristo para viver o Evangelho, devemos também sacrificar para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam transformadas. Existe, né, a conversão, mas também existe o discípulo, né? A pessoa que se converte e vem, frequenta um culto, mas e a partir daí? Como que vai ser a vida dela?
Por isso que existe a questão do discipulado, caminhar junto, ser inserido. A pessoa, como que ela vai aprender a orar? Ela vai entrar num grupo de oração, vai colar em alguém que ora bastante, ela vai aprender a orar. Como ela vai aprender a jejuar? Ela vai receber ensinamento, vai colar em alguém que jejua. Então é isso, o discipulado é isso, é ensinar aquilo que nós já praticamos, aquilo que nós já aprendemos e caminhar junto com uma pessoa até que ela aprenda a caminhar sozinha, entre aspas, né? Até que ela aprenda a dar os próximos passos para ela poder também discipular novas pessoas, amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos e até a próxima.